Graça e paz, querido. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, agora para a Escola Bíblica Dominical. O tema desse trimestre é Vencendo as Adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. Estamos na lição número 4, que tem como título Quando a Adversidade é Decepção. O personagem que estaremos estudando hoje é Josué. Josué que é um exemplo para todos nós, Josué que assume a responsabilidade diante do povo, de conduzir o povo a entrar na Terra Prometida. Josué que caminhou com Moisés durante um bom tempo, auxiliando o grande Moisés, o grande líder, e Moisés não entra na Terra Prometida, mas Josué sim entra com o povo na Terra Prometida. Então Josué tem a dimensão da responsabilidade, a dimensão dos problemas e também das vitórias que ele terá, porque ele viu Moisés liderando e viu a luta de Moisés, mas viu também um Deus muito presente na vida de Moisés. E da mesma maneira, Deus presente agora na vida de Josué. O representante da nossa lição de hoje é Josué, homem escolhido por Deus para ser o responsável a liderar o povo de Israel na conquista da Terra Prometida. Ele sucedeu Moisés. Escolhido por Deus e escolhido por Moisés, ele começa a acompanhar Moisés nas suas conversas com Deus, começa a andar junto com Moisés, e até um exemplo que é usado, que é como auxiliar pessoal de Moisés. Então ele acompanha Moisés, ele vê tudo que Moisés tem feito e é um grande aprendiz. Isso é uma grande aula para a gente. Já no início, como introdução, como é bom a gente ter exemplos, pessoas que nós consigamos observar e que queiramos seguir. E o nosso Senhor Jesus que nós seguimos, sim, nós somos discípulos dele, mas Deus coloca pessoas aqui também para nós estarmos seguindo, compreendendo, serem mentores nossos, pessoas que têm uma relação boa com Deus e têm muito a nos ensinar. Josué via Moisés como um grande líder, um homem muito próximo de Deus, e ele queria ser igual a Moisés, liderando o povo. No momento em que Moisés recebeu a lei, Josué era seu auxiliar e o acompanhava em seus encontros com Deus. Naquele momento tão bonito, quando Moisés recebe as tábuas da lei, Josué está junto com ele. Quando Moisés desce e vê o povo fazendo aquela bagunça, pegando ouro, fazendo bezerro e adorando, Josué está junto com Moisés e vê a ira de Moisés, ele chateado como ele ficou, quebrando as tábuas, mas também vê o Moisés que volta mais uma vez para conversar com Deus. Josué observou tudo isso. Entendo que ele observou no que Moisés acertou, mas também no que Moisés errou. E foi caminhando. Ele errou também, com certeza. Mas ele compreendeu que Deus tinha um chamado gigantesco para ele. Sendo assim, nossa primeira reflexão é: aproveite todas as oportunidades para aprender. Aproveite todas as oportunidades para aprender. Até aquele momento, aquela situação que você fala assim, não tem nada a aprender com isso. Tem sim. Aproveite as oportunidades para aprender. Até quando elas forem diversas. Quando não for do jeito que nós gostaríamos. A gente vai aprender como não fazer errado. E tentar encontrar uma maneira de fazer da maneira correta, maneira certa e sempre pedindo orientação a Deus. Presenciar a espera e a fidelidade de Moisés com certeza transformou a vida de Josué e suas atitudes. Moisés foi extremamente usado para desenvolver em Josué um caráter de paciência, mansidão e liderança. Presenciar a espera e a fidelidade de Moisés. Josué observava Moisés. Ele ouvia Moisés, ele via, percebia quando Moisés esperava. E como Deus foi trabalhando na vida de Moisés, transformando a vida dele e junto com a vida de Moisés, a vida de Josué. Porque não foi de maneira aleatória. Quando Moisés encaminha 12 homens para verem a terra prometida, a Canaã, são os espias, são 12 espias, 10 voltam com o pior cenário possível. Olha, um povo é gigantesco, não tem como vencer, vai ser muito difícil. Mas Josué e Caleb voltam e dizem, olha, lá é um lugar muito bom e temos condições sim. Ele vê as coisas boas do lugar. E entendendo assim Moisés, e orientado por Deus, entra na Terra Prometida e consegue
vencer e ter suas conquistas, porque entende que Deus está à frente. Deus que nos orienta, Deus que nos sustenta em cada instante. Eles demonstram confiança na promessa de Deus sobre a terra que haviam de conquistar. São os espias, observam, eles sabem assim, olha, é possível, nós vamos conseguir, nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. E eu digo para você a mesma coisa, você não está sozinho, Deus está contigo, Deus vai te orientar no que for necessário. Quando Moisés percebeu que seu tempo na terra estava acabando, escolheu Josué, de forma oficial, para ser seu substituto. Na verdade, Moisés estava atendendo a ordem do próprio Deus. Eu vejo essa frase, né, esse texto, eu acho fantástico. A escolha sim de Moisés, que vê em Josué um grande líder, mas Josué também é escolhido por Deus. Deus escolhe Moisés. Moisés agora escolhe Josué também. Escolhidos de Deus. Você é um escolhido de Deus para uma tarefa. Qual é a tarefa? Pergunte a Deus. Você já descobriu? Amém. Continue. Não é fácil. Terão gigantes, terão obstáculos, mas Deus vai te sustentar. Numa reunião solene, Josué recebeu autoridade perante o povo de Israel. Moisés impôs-lhe as mãos e o ordenou conforme o Senhor havia falado. Josué foi advertido pelo próprio Deus quando, ao ser corajoso e forte, pois precisaria de cada um para continuar conduzindo o povo à terra que havia recebido. Josué recebe de Deus a bênção dele, a bênção de Moisés como líder, e ele entende também que não pode vencer nada sozinho. Ele tem que ter o povo. Diz assim, quanto ao ser corajoso e forte, Deus fala para ele, pois precisaria de cada um para continuar conduzindo o povo à terra que havia recebido. Josué é escolhido de Deus. Primeira coisa, guarde isso. Josué é escolhido por Deus. Você também é escolhido por Deus por uma tarefa que só você pode fazer. Segundo, confiar traz segurança e vitória na adversidade. Confiar. A pior coisa que existe é uma pessoa sem confiança. Para tudo na vida. Uma pessoa sem confiança, é difícil que alguém vá atrás, vá junto, né, liderar alguém. Como vamos confiar num líder que é inseguro, não tem confiança, não sabe para onde está indo? Josué tem confiança em Deus e Deus apresenta dia após dia, momento após momento, essa segurança que ele deveria ter. Algo que fica muito claro para Josué é a promessa de que Deus estaria com ele. Começar uma tarefa com Deus e Deus dizendo, só estarei contigo todo momento. Como estive com Moisés, estarei contigo em todo momento. Fica tranquilo, querido. Você não vai ficar sozinho. Fica tranquilo, filho. Eu estarei contigo. As batalhas que você vencer, você terá um mérito sim, porque você me ouviu. Mas quem vence as batalhas sou eu. Tem suas batalhas? Com certeza você tem. Suas lutas? Com certeza você tem. Muitas vitórias já conquistou. Mas entenda assim, Deus te abençoou, Deus te sustentou e o milagre e a vitória, com certeza, é do nosso Deus. Mesmo sendo um homem tão experiente e vivido um longo tempo de intimidade com Deus, Josué não ficou livre das provações diárias. Tinha os problemas, tinha as dificuldades. E são inúmeras as dificuldades que ele enfrenta e a gente começa a observar como que ele lidou com cada uma delas, né? A gente vê quando Josué vai atravessar o Rio Jordão e tem a arca e tem a água na frente. E quando a arca começa a atravessar o rio para, né, cria um caminho para o povo passar e eles atravessam. É o primeiro momento que ele tem assim, Deus usando ele grandemente e abençoando mais uma vez um povo teimoso, um povo que erra, um povo que é incoerente, porque há momentos que diz que ama a Deus, em outros momentos não está nem aí para Deus. Então Josué começa a caminhar com o povo e Deus começa a abençoar Josué. E as batalhas que ele tem de enfrentar, Deus vai abençoando, ele vai vencendo uma por uma. Confiar em Deus era o que mantinha a liderança de Josué. Ele obedecia a cada orientação que Deus lhe dava e isso lhe trazia vitória. Cada orientação que Deus dava, ele entendia e recebia vitória. Bonito também a história da tomada de Jericó.
como vamos tomar esse muro gigantesco? E Deus orienta eles ficarem dando voltas em torno da cidade, ao redor da cidade, 7 dias. E no 7º dia tem as buzinas e tem um grito e o muro cai e as muralhas caem. Porque confiaram em Deus. Deus faz os milagres, mas nós temos que agir. Não foi Deus que deu as voltas em torno da cidade, foi o povo que confiou em Deus e confiou na liderança de Josué, porque Deus estava com Josué, Deus está contigo. 3º, desviar o olhar de Deus conduz ao erro. Quando a gente começa a se sentir muito seguro, dono da situação, pode ser que sejamos tentados a desviar o olhar de Deus. Não olhamos para Ele. Olhamos para os nossos interesses, para as nossas vontades e não olhamos para o próprio Deus, o Deus vivo que caminha conosco. Josué confiava muito em Deus, mas há momento que a gente acha assim, a gente vai resolver isso fácil. Não é bem assim que as coisas acontecem. Deus dá uma orientação a Josué. As nações que viviam ao redor de Israel deveriam ser destruídas totalmente. Porém, havia uma regra diferente para as nações que viviam longe de Israel. Deuteronômio 20 nos diz assim: quando te aproximares de uma cidade para combatê-la, tu lhe proporás a paz. Se ela te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que ali se achasse será sujeito a trabalhos forçados e te servirá como escravo. Mas se ela, pelo contrário, não quiser a tua paz, mas a guerra, tu a sitiarás. Então há uma orientação de ir entrando. Faz um acordo. É para entrar em paz? A gente entra em paz. Não quer? Vai para o confronto, vai para a batalha. De acordo com a ordem de Deus, poderia haver uma aliança com o povo que morasse longe, mas de forma alguma com aquele povo ao seu derredor. Tudo isso porque Deus conhecia o tamanho da corrupção por parte do povo que ali vivia. Era um povo que andava longe de Deus, mas conhecia as promessas vindas dele. Eles tanto conheciam que temiam por suas vidas. Interessante isso, que eles conheciam Deus, sabiam o que Deus poderia fazer com eles, mas mesmo assim andavam distantes de Deus. Então, qual a orientação que Josué recebe? Olha, cidades próximas, não tem acordo com elas. Quem for de longe, quem vier de longe para cá, há um acordo sim, você pode conversar com elas e pode acertar e caminhar com vocês. Os demais serão escravos. Então, há essa orientação, mas o que Josué, a gente vai perceber aqui que ele faz? Dá para a gente ajudar, dá para a gente resolver, e começa a tomar algumas decisões sem perguntar a Deus. E ele arca por causa disso. Os moradores de Gibeão, com medo do que lhes poderia acontecer por morarem perto, montaram uma encenação para enganar Josué e o seu povo. Eles simularam uma caminhada como se estivessem vindo de muito longe e forjaram uma história para conseguirem uma aliança com Israel. Tudo o que falavam era mentira, mas Josué acreditou. Sabe por que ele acreditou? Porque ele não consultou a Deus. Além de Josué 9, versículo 3 ao 5, olha o que diz o texto. Contudo, os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó. E aí recorreram a um ardil, uma artimanha. Enviaram uma delegação com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Então eles armam uma história para enganar Josué. E Josué cai nessa história. Eles armam com ele. E Josué cai, porque naquele momento não consultou a Deus. Ele viu a imagem, viu a cena, não imaginou que fosse encenação e ele aceita. Só que 3 dias depois, ele fica descobrindo, ou descobre, o povo descobre que era uma encenação aquilo ali. E esse povo agora começa a ser escravo, trabalhar por eles ou para eles, são amaldiçoados por Deus. Eles são escravos, lenhadores, pegam água para a cidade, então
são tratados como aqueles que moram perto e não tinham acordo com Deus, porque começa um relacionamento com mentira. Precisamos tomar muito cuidado para não sermos enganados e tomarmos uma decisão que não seja aprovada por Deus. Tomar uma decisão que não seja aprovada por Deus. Preste muita atenção. Ao nosso redor teremos mentirosos, falsificadores, atores, vozes mansas, espertezas e astúcias que tentarão desviar nossa atenção da verdade. Vamos nos enganando, nos envolvendo e a gente cede. E nós não consultamos a Deus se deveríamos ou não fazer aquilo. Como ele, no caso aqui, aceitar ou não esse povo. Ele achou, não, eu resolvo isso. E se deu mal, porque não ouviu a voz de Deus. Antes de você tomar as decisões, consulte a Deus. Peça orientação a Ele. Devemos buscar o conselho de Deus, mesmo naquelas coisas que parecem claras e óbvias. Foi o caso deles. Vem de longe, roupa velha, tudo remendado, é de longe, não é daqui, e enganaram Josué e muitos outros. Precisamos tomar cuidado com as armadilhas que o inimigo nos apresenta como se fossem as melhores saídas e nos fazem desviar o olhar daquele que tem poder para suprir as nossas necessidades. Então a palavra é: conversa com Deus, peça a resposta de Deus, peça orientação a Deus, e aí você vai estar em paz. E quarto, armadilha para nos decepcionar. Armadilhas para nos decepcionar. Aquilo que a gente vai se envolvendo, daqui a pouco a gente está dentro dela e não percebe. E vamos pontuar algumas coisas aqui. Você vai pensar sobre isso. Como você tem agido nessas situações? Perguntas primeiro. Quais são as armadilhas do dia de hoje? O que pode nos fazer desviar da presença de Deus? O que chega como amigo, mas na verdade está usando uma couraça para disfarçar o engano e mentiras? Quais as adversidades que enfrentamos todos os dias? São perguntas, você pode pensar algumas aí para te ajudar a pensar. Primeiro, a falta de tempo para Deus. Tem-se tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Para ir à igreja, prestar culto, para ler a palavra, não tem tempo para tudo, vai a todos os lugares. Mas para a igreja eu estou cansado, eu tenho dificuldade. Penso sobre isso, a falta de tempo para Deus. 2, o celular no lugar da Bíblia. O celular hoje é um instrumento fantástico, mas pode pegar o lugar da Bíblia. Você deixa de ler a palavra, você lê mensagens, porque toda hora fica atualizando, entra nas redes sociais, jogos, né? Tanta coisa que acontece, você fica ali. Você está trocando a Bíblia, o tempo de ler a palavra, para ficar com um aparelho de celular, um telefone. Terceiro, a televisão no lugar da oração. A televisão é de entretenimento, né? De informação também. Mas você pode ver um filme, pode ver um seriado, pode ver um futebol, pode ver a novela, sei lá o que você está vendo. E está tomando lugar do seu relacionamento com Deus na oração. Quarto, os métodos ilícitos para conquista de um emprego, de dinheiro. Propostas que são aceitas que envolvem corrupção, porque cede, porque se eu não fizer, eu não vou ganhar aquele contrato, se não fizer, eu vou ser mandado embora, se não fizer, a gente vende a alma para o inimigo, quando a gente não tem um comportamento de seriedade com Deus. Então, pense sobre isso. Aquilo que é ilícito e a gente acaba cedendo. Esse povo que estava em volta do lugar onde José estava com o povo cometia atos ilícitos, por isso Deus pesou a mão. Quinto, a falta de compromisso com o bem mais precioso que Deus nos deu, a família. Você pode ter tempo para muitas coisas, mas não tem tempo para a família. Esquece a família. Na sua escala de prioridades, a família pode estar em último lugar, porque tem tudo. Porque eu estou cansado, estou trabalhando. E aonde está a família? Pode se perder uma esposa, um marido, um filho, uma filha, porque não teve diálogo em momento algum. Penso sobre isso. Sexto, a substituição da comunhão da congregação. A gente não ir à igreja. E há uma frase que muitos falam, né? Não preciso ir à igreja para ter comunhão com Deus. Você pode sim ter comunhão com Deus sem ir à igreja, mas estar com o povo de Deus
é comunhão. Adorar a Deus junto é comunhão. Trabalhar com o povo junto em prol do reino de Deus é comunhão. Então não há desculpas para isso. Tem que caminhar com Deus e ter vontade de ter comunhão com Ele e com o povo. Então congregar é muito importante. 7, as orientações do mundo em detrimento às orientações dos líderes de Deus. Tem-se orientação de tudo hoje. Hoje é uma expressão que é usada, é guru, né? Tem guru para tudo, né? Que vai te orientando como você ganhar dinheiro, como trabalhar, como ser educado, trabalhar sua autoestima, e você vai lidando com tudo isso. E essas ideias, algumas são interessantes, mas quando elas tomam o lugar de Deus, tomam o lugar da autoridade que Deus coloca para algumas pessoas na igreja, responsabilidade que tem um pastor, né, diante do povo, um diácono diante do povo, e tantos líderes nas suas áreas, quanta responsabilidade tem, aonde nós estamos buscando conselhos. Pensa sobre isso. 8, falta de paciência para esperar o tempo de Deus. A gente é tão ansioso, a gente quer a coisa para agora. Há tempo para tudo. Que tempo você está? O que você te deixa ansioso hoje que faz você atropelar o tempo? Tenha paciência, espere o tempo de Deus. E 9, confiança exagerada em nós mesmos. Quando eu confio em mim mesmo. Quando eu acho que eu consigo tudo. Provérbios 16:3 diz assim: entrega tuas obras ao Senhor e os teus planos serão bem-sucedidos. Entrega tuas obras ao Senhor e os teus planos serão bem-sucedidos. Confie em Deus. Entrega tua história para Deus e deixe Deus cuidar da sua vida. Esses são alguns gigantes que enfrentamos e que nos fazem perder a direção de Deus. Um descuido pode ser o responsável por nos tirar do prumo e nos fazer pecar. Invista tempo para voltar-se para o Pai. Olha para Deus, caminha com Ele. E para pensar e agir, colocar em prática. Quais são os gigantes que estão tendo poder para te desviar do Senhor? Que gigantes são esses? 2, o que tem enganado o seu coração ao ponto de te fazer pecar? O que está te envolvendo e está distanciando de Deus, fazendo você errar diante dele? Busque na palavra de Deus textos que lhe ajudem a entender os gigantes do dia a dia. São inúmeros os gigantes. Quais são os gigantes que têm tirado você da comunhão com Deus? Voltando ao título da nossa reflexão, quando a adversidade é decepção. E Josué dá-nos exemplos, inúmeros exemplos. Então, confia em Deus. Confia em Deus. E Deus vai te sustentar por onde quer que você andar. Adversidades vêm sim, vêm inúmeras vezes, mas confia em Deus. Deus chamou Josué, deu uma baita de uma responsabilidade para ele, e ele cumpriu com excelência, porque confiou em Deus e ouviu a voz de Deus em todos os momentos. Que Deus te abençoe e que Deus te use para a honra e para a glória dele. Amém e amém.